Fala galera do AES Games, chegando para trazer mais um vídeo para vocês. Hoje aqui mostrando então aí a evolução aí dos gráficos, né? Para você poder acompanhar aí conosco, como é que a gente sabe, né? Como é um tutorial, então você vai curtindo aí conosco. Chegará um momento que não vamos mais fazer esses vídeos aqui, mas é só para você poder acompanhar aí enquanto estamos aí fazendo o tutorial aí em busca agora do campeonato da UEFA e da Supercopa da UEFA. Diego Cavalieri, então hoje ele tem aí uma certa idade, agora não vai dar para ver a idade aqui, mas ele está ali, ó, no topo ali, e depois daqui em diante ele vai começar a decair, tá, pessoal? Aqui ele vai começar a decair, mas dá para se dizer ainda que dá para levar um ano, 2 anos ainda, até ele decair ali para uma nota ruim, não ser possível ficar talvez com ele ali, certo? Mas ele tá no topo aí, né? Tá no melhor momento da carreira, mas também começa a descer daqui em diante, até provavelmente por causa da própria idade. Depois tem o Dedé tá ainda subindo, escalando a montanha, ainda não tá no seu melhor momento, ainda na sua melhor fase, mas no ano que vem provavelmente ele vai atingir, né? Quase no final dessa temporada ele vai atingir esse topo ali, principalmente porque vai jogar muito jogo dessa vez como titular, né? O ano passado era um pouco mais reserva, e aí então a gente vai ter ainda mais 1, 2, 3 anos com ele aí, talvez em alto nível, talvez até 4 anos ainda o Dedé, que é jogador novo, ainda tem muita lenha para queimar. O Gopko aí, como você vê, ele também está escalando a montanha, não está no seu melhor nível ainda, vai chegar aí na metade quase da temporada que vem, não nessa, né? Diante da idade que ele tem aí, e vai ter uns 2 anos ainda de lenha para queimar bem, depois vai cair para baixo da linha dos 80 ali, que essa ali já não é muito admissível, né, para estar um atleta no clube, né, porque já é de baixo nível realmente, tá? Mas o Gopko tá para render, né, era reserva, vai jogar mais jogo como titular, vamos ver como é que vai render aí a sua evolução aí na continuação. Gabriel aí já tá decaindo um pouco, né, nós contratamos ele porque ele vinha numa crescente muito boa, mesmo não estando jogando, o gráfico dele era bom, as notas eram boas, mas você vê aí, né, que o melhor momento da carreira dele já foi aí uns 3 anos atrás, né. Agora ele vai decair um pouco, ainda dá mais uns 2 anos aí, tranquilo para ele queimar a lenha em um bom nível, mas ele tá decaindo, certo? Lá nas notas lá, se você acompanhou, você já viu que ele também deu uma baixada na questão das notas. Outro aí é o Ruskin, que tá aí no seu topo e vai se manter nesse topo aí pelo menos por umas 2 temporadas e meia, mais ou menos, né? Dá para se dizer aí que por 2 temporadas ainda daria para usar aí o Ruskin, depois aí teria que tentar vender, né? Ele que tem é novo ainda, né? Mas não vai poder ficar muito tempo aí na equipe do AES Games. Depois temos o Ganish, aí você vê que ele não atingiu a linha lá necessária, então é um jogador de nível bem médio, né? Não é médio, né? Mas é pouco. Vai sair como titular aí nessa temporada, mas vai ter o Jean aí querendo espaço aí. Vamos ver se o Ganish vai se segurar aí nesse lugar, né? Ele é alto, é um bom cabeceador, pode ajudar tanto na zaga quanto no ataque, em cobrança de escanteio. Vamos ver como é que você sai o Ganish na continuação. O Stein aí tá em crescente, o seu topo não vai dar na melhor nota lá possível. Você vê que começa aí esse clarinho aí do verde, né? Então você vê que aí é uma nota bem intermediária, né? Vai começar a melhorar no 80 e vai ser bom jogador realmente nos 90 e excelente nos 95. E o Stein aí tá numa crescente, ele ainda vai atingir o topo aí praticamente na temporada que vem, né? No começo da temporada que vem aí ou no final dessa temporada, sei lá, e vai se manter aí pelo menos umas 2 temporadas aí em alto nível até decair. O Tcheco já baixou aí de nível já faz um bom tempo, suas melhores condições, né? Sua melhor fase aí, seu melhor nível já foi aí umas 4 temporadas atrás, né? Certo? E agora ele tá decaindo, né? Mas por causa da idade, né? Mas ainda assim ele vai terminar ali a sua decaída ali com talvez, vamos ver, ele tá com 33, né? Se não me engano, 33, 34, 35, 36, uns 36 anos ele deve terminar aí, que é o momento, eu acho que se aposenta. Ele vai terminar, mas você vê que ele não vai baixar dos 80 em nota. Então é um muito bom jogador, por isso também contratamos ele, até por causa da experiência dele, certo? Jogadores aí que provavelmente, também já falando para vocês aí, que talvez estarão aí sendo chamados para jogar aí pelo outro tutorial aí do AES Games, né? O campeonato talvez aí das Américas aí pelo Brasil, talvez Copa do Mundo se classificar, enfim. Ele e o Márcio Jonathan estão muito bem aí no radar cotado para isso, certo?
assim como o Duda pela seleção portuguesa, Santoya pela seleção colombiana e assim vai. Depois tem aí o Burchett, né, que já teve no seu melhor momento, está decaindo, né, vai ter que provavelmente ser vendido na temporada que vem, mas ele vai ter oportunidade nessa temporada aí, né, então tá tudo aí nessa temporada aí para depositar pro Burchett para ver se ele vai fazer uma boa temporada ou não. Aí o Leonardo Pinheiro tá no seu melhor momento da carreira, ele tem aí pelo menos quase 4 temporadas para queimar em boa lenha, depois ele vai começar a decair um pouco, as notas dele são muito boas, né, e já contratamos ele assim, apesar dele ter 17 anos, ele vai queimar uma boa lenha aí, pelo menos até os 21 provavelmente, depois ele vai começar a decair, mas você vai ver que lá no final ele não vai baixar ainda de uns 93, 92, aliás, de 87 por ali, mais ou menos, né, porque ele já está abaixo dos 90, mas enfim. Hanson também está chegando aí no topo da sua montanha, está um pouquinho acima ali da média dos 80, tá bom? Eu tenho aí pelo menos aí 2, 3 temporadas para queimar, 2 temporadas e meia para queimar em bom nível aí, no seu melhor momento, e depois ele vai acabar decaindo, né? Mas também já está meio que no radar de vender ele para ter novo jogador aí para continuação do campeonato. Ivarov está chegando no final aí do seu topo da montanha, né? No final do seu melhor nível, mas ele também já tem uma idade, então vai decair realmente. O Ivarov, nosso grande goleiro, que também já foi capitão em alguns jogos aí, tem para decair aí em alguns níveis aí, mas aí temos aí o Diego Cavalieri para aguentar isso e talvez aí surgir nova contratação aí como goleiro para a equipe do ES Games. Depois temos o Stremer, muito baixo zagueiro, mas foi muito bom zagueiro, né, em alguns momentos, errou bastante também. Você vê aí que não é um zagueiro de alto nível não, né? E já tá lá ladeira abaixo, então a troca aí vai ser necessária aí, talvez nessa temporada ainda ou na outra temporada, talvez se faça necessária aí a multiplicação pelos novos zagueiros contratados aí, principalmente o Dedé e o Mário Fernandes. Mário Fernandes, falando nisso, né, que tá no seu momento principal aí no topo, né, ele tem 2 temporadas para queimar em bom nível, depois ele vai começar a baixar, né, mas é um bom jogador, tem boas notas, ainda deve levar aí pelo menos umas 5, 6 temporadas queimando em bom nível. Rafael tá escalando, ainda não chegou no topo, tá por chegar na metade da temporada, dessa temporada ele deve chegar aí no seu topo, né, e tem aí pelo menos uma temporada e meia para queimar em alto nível aí, depois vai decair também, mas é muito bom jogador, não vai baixar para as notas amarelas ali, e deve continuar aí na equipe do ES Games por mais um tempo. E o Segato já teve no topo, desceu um pouquinho, tá numa escalada de descida um pouco, né, mas ele ainda tem aí pelo menos uma temporada para queimar em bom nível, depois vai diminuir um pouco, mas mesmo assim ele também não vai chegar na nota amarela, vai continuar ali nas notas laranja, então tem muito para queimar aí, pelo menos umas 6 temporadas, tem muito para queimar em bom nível o Segato. O Jean está escalando o topo, no final na metade dessa temporada deve chegar aí no seu melhor nível, né? Temporada que vem deve estar em alto nível, deve ser titular da equipe do ES Games. Ele que vai ter umas 2 temporadas para queimar em alto nível, depois vai decair um pouco, né? E vai ter pelo menos aí umas 4, 5 temporadas ainda para queimar num bom nível, né? Mas o seu melhor nível excelente, ele vai estar agora durante 2 temporadas e meia. Periquito já teve num bom momento de fase, deu uma decaída, mas ele provavelmente deve subir aí, ainda mais se ganhar oportunidades, e vai ter pelo menos mais uma temporada e meia em bom nível aí, no seu melhor nível, talvez até melhor do que já teve antes, e depois vai dar uma decaída, mas também não vai chegar às notas amarelas ali, é um bom jogador, tem boas notas e deve ajudar muito a equipe do ES Games nessa temporada. O Edno está escalando também, ainda não chegou no seu melhor momento, deve chegar na metade dessa temporada no seu melhor momento, mas logo na sequência, nessa metade aqui dessa temporada, ele vai dar uma decaída e depois não volta mais, ele vai acabar perdendo bastante nota, não vai chegar nas notas amarelas ali, mas vai baixar bastante. O Lê, muito bom jogador, já chegou no seu melhor momento, aliás já está aí na segunda temporada no seu melhor momento, certo? E tem mais uma temporada aí para queimar em bom nível, né? E depois ele vai começar a decair, não vai chegar nas notas de 80 amarelo lá, mas a oportunidade talvez dele seja nessa temporada aqui ou talvez na temporada que vem para ser titular da equipe do ES Games. Mas o Jonathan, ele não chegou ainda no topo, ele está caminhando para lá. Na metade dessa temporada ele deve chegar no topo, ele vai queimar aí pelo menos umas 2 temporadas em bom nível, depois vai dar uma decaída, mesmo assim ele vai baixar ali para um 88, tem muita temporada ainda para querer queimar em alto nível aí o Márcio e o Jonathan, pelo menos umas 5 ou 6 temporadas ainda também. Santoya ainda também não chegou no seu melhor nível, vai chegar, né, que é ali no nível de 85, ele tá em boa crescente, né?
Vamos ver, né? Porque vai jogar menos jogos, né? Porque não vai jogar Master League. O centroavante vai ser o Hanson, em princípio. Vamos ver como é que vai ser na continuação do campeonato. Se não estiver dando certo, nós vamos ter que trocar os jogadores, né? Porque a busca é pelo título, né? E depois ele vai começar a decair, né? Ele vai acabar no final da carreira aí, mais chegando perto da nota de 70, ficando com as notinhas verdes ali. Mas por enquanto aí, pelo menos umas 2 temporadas ainda tranquilo aí pelo Santoya antes dele decair ali das notas amarelas. Cruz está no seu melhor momento, né? Chegada na data escalada da montanha, tá um pouco acima ali, né? Depois ele vai começar a decair, provavelmente na metade dessa temporada aqui. E depois ele vai decair bastante notas, mas ele também está no radar para ser vendido, então para quem comprar ele ainda vai ter pelo menos umas 2 temporadas, 3 temporadas ali ainda para render mais ou menos. Michel Castro já decaiu já faz horas, né? Você vê aí que já são 4 temporadas aí que ele vem na decadência, né? E daqui em diante vai, mas ele também está no final da carreira aí com 30 e alguma coisa, né? Eu acho que não me lembro se é 31 ou 32. Então ele também já está no radar para venda depois, né? E por enquanto ele segue aí na equipe do ES Games para tentar fazer aí história ainda no campeonato da UEFA e na Supercopa da UEFA. E Arit não chegou no seu melhor momento, ainda tem uma temporada inteira para chegar nesse melhor momento, né? Depois ele vai ficar uma meia temporada nesse melhor momento, depois vai dar uma decaída um pouco, né? Isso tudo a gente fala em previsão, né, pessoal? Tudo depende de quanto o jogador joga, se joga em alto nível ou não, se soma bastante ponto ou não. Isso aí é só uma previsão ali por enquanto, né? Mas a previsão do Yarit é essa aí mais ou menos, que dá pra gente projetar mais ou menos isso aí por umas 2 temporadas, dá pra ele continuar aí no plantel do ES Games e depois vamos ter que se desfazer, trocar, vender, alguma coisa do tipo. Tem o Carrilari também, que chegou agora no topo, ele tem umas 2 temporadas para render muito bem, depois vai decair um pouco, mais umas 2 temporadas, dá para jogar umas 4 temporadas ainda na equipe do ES Games aí, o Carrilari, e depois ele vai decair um pouco aí, lá pela 6ª temporada, ele já vai baixar aí das notas dos amarelos entrar pro verdinho quase, lá numa 5ª ou 6ª temporada ainda. Ramírez aí tá no seu melhor momento, mas tá começando a decair o topo, né? Tá aí na temporada que vem já não vai dar mais para contar muito com ele, principalmente na segunda, que já vai estar muito abaixo, né? Então essa temporada ele começa a decair. Não sei como é que vai ser, porque ele também não vai jogar muito jogo agora aí não, mas vamos ver como é que você sai aí na continuação do campeonato. O Reta já baixou o seu melhor nível, mas ele jogou muito nessa temporada passada aí, né? Vai começar a sair das notas verdes para entrar para as azuis, ou que seria branco no caso, né? Vamos ver como é que se comporta, mas pelo menos por uma temporada ainda o Reta ainda queima uma lenha aí para a equipe do ES Games, que é uma temporada ainda que precisamos aí para consolidar aí o tutorial para buscar aí o campeonato da UEFA e a Supercopa da UEFA, e o Reta poder fazer parte desse time mitológico, histórico, né? Lenda da equipe do ES Games na busca pelos principais títulos, né? Yoga, o capitão, já faz aí 2 temporadas e meia que já baixou aí do seu melhor nível, né? O seu melhor nível então foi 2 anos e meio atrás, né? Ele que tá aí com 34, né? É o jogador mais velho da equipe do ES Games aí. É tudo por causa da idade, né? O cara vai perdendo vigor físico, vai perdendo força. E aí, mais 2, 3 temporadas ele não aguenta mais, vai ter que se aposentar, e provavelmente, se a gente continuar com ele aí, ele vai se aposentar quase que provavelmente daí no banco de reserva. Mas enfim, o último jogador aí é o Duda, que já saiu do seu melhor momento também, né? Ele que uma temporada e meia atrás, quando ele começou na ES Games, ele estava numa baita temporada. O ano passado ele já não jogou muito, deu uma decaída, né? Mas ele vai segurar aí nessa base, pelo menos mais essa temporada, depois ele vai dar mais uma decaída. Dá pra ficar com ele ainda no grupo mais uns 2 anos, né? Ele que tem 31, iria 33, mas depois a idade vai começar a pesar, né? E ele vai acabar ainda numas 3 ou 4 temporadas ali, quando for se aposentar com 36 anos, já abaixo nas notas verdes, certo? Ficamos por aqui. Esse aqui é o vídeo que nós trouxemos para mostrar aí os gráficos de evolução, aí a projeção, né? A previsão do que pode acontecer com esses jogadores aí na continuação das temporadas, nessa temporada, e aí já vislumbrar se vamos trocar, vender aí na continuação. Isso tudo é importante a gente ver, mas no final da temporada a gente vai dar uma olhada de novo para depois saber ao certo como é que vamos fazer nas próximas negociações e transferências aí de pré-temporada aí, ou pré-temporada da final dessa temporada, terceira aí para o início da 4ª do ano que vem. Ficamos por aqui, esperamos vocês no próximo vídeo. Até lá!